Oi, gente, boa tarde. O Cotidiano está começando. Boa tarde para você, internauta que está aí ao vivo, nos acompanhando pelo Facebook TV Jornal Interior. O programa de hoje tá muito bacana. Eu vou conversar com um médico sobre trombose. Vamos contar também a história da Elvia, ela que perdeu 5 filhos por causa da doença. Dr. Marco Aurélio Cabral também vai estar aqui com a gente no estúdio, respondendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre cirurgia plástica. A Thaís Oliveira vai nos contar qual é a cor de cabelo ideal para cada tipo de pele, hein? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. E o repórter blogueirinho Sávio vai nos contar tudo sobre massagens. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Vamos começar o programa de hoje falando sobre trombose. Estou aqui com o Dr. Jamerson Lima, ele que é vascular, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Quando a gente fala em trombose, a gente lembra logo de mulher. É uma doença feminina? Bem, boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer uma doença tão comum na população. Bem, a trombose venosa. A trombose ela se divide em 2 tipos. Existe a trombose venosa profunda e a trombose venosa superficial. A trombose venosa profunda é essa que causa o maior temor entre os pacientes, Sim. Principalmente em gestantes, idosos ou qualquer pessoa que venha a ser acometido por essa patologia. Mas é uma doença feminina que acomete só mulheres ou os homens também podem ter? Veja bem, a trombose ela pode ter vários fatores. Pode provenir vários fatores, por exemplo, um trauma, desidratação, uso de hormônios, tanto masculinos ou como femininos em demasia. E existem as pessoas que nascem com predisposição a ter a trombose, são as pessoas trombofílicas que podem desenvolver essa trombose em qualquer fase da sua vida ou não pode desenvolver. Eu te perguntei se era uma doença feminina, doutor, porque a gente vai conhecer a história da Elvia. Ela que tentou engravidar várias vezes, perdeu 5 bebês. Hoje ela conseguiu, ela tem 2 filhos. E geralmente é uma doença que as mulheres precisam ficar atentas durante esse período gestacional. Então vamos juntos conhecer a história da Elvia. Um grande sonho da maioria das mulheres é o de ser mãe. Mas muitas delas encontram alguns percalços durante o caminho, e hoje eu estou aqui com uma delas, que foi acometida por uma das doenças mais temidas pelas mulheres, que é a trombose. Elvia, queria que você conversasse um pouco com a gente e contasse um pouco da sua história e como você descobriu que você possuía trombose. Antes de casar, eu já sonhava em ser mãe. E eu não queria de jeito nenhum ir nem para a lua de mel tomando anticoncepcional. Aí minha mãe dizia, não, tem que curtir o casamento, meu esposo, vamos curtir um pouquinho. Depois de 1 ano, a gente libera. Passou 6 meses, 1 ano, e eu não consegui engravidar. Aí comecei a tomar medicação para ovular e consegui engravidar. Assim que eu descobri que estava grávida, eu já descobri tendo muita cólica. Só que eu perguntava, as pessoas diziam, é normal, Elvia, cólica, fique tranquila, super normal. Só que eu comecei a ter sangramento, veio sangramento. Aí fui para a urgência, perdi o primeiro filho. Eu tive 2 abortos espontâneos, 2 vezes que foram estimuladas, porque eu não consegui engravidar. Na terceira vez que eu engravidei, eu sentia muitas dores, só que eu já sabia como era um aborto. E estava diferente aquela vez, muito diferente. Quando foi pela manhã que fez a ultrassom, eu tive o diagnóstico que estava com a gravidez ectópica, com a gravidez na trompa. Aí eu fui cirurgiada. Depois dessa gravidez ectópica, eu tive outro estímulo para engravidar. Só que aí eu perdi outro filho, foi o quarto bebê que eu perdi. Aí nesse momento me indicaram um hematologista, eu procurei essa ajuda profissional. Nesse meio tempo, enquanto eu fazia os exames, que o médico tinha feito o estímulo anterior, eu tinha engravidado. Aí perdi o 5º filho. Só que a forma desse tratamento para esse tipo de doença são injeções. Enoxaparina sódica, você vai tomar todo dia uma injeção e você vai ter a solução do seu caso. Eu estou vendo aqui que as injeções, inclusive, você guardou, né?
essa trajetória que você traçou, foram quantas picadinhas, quantas injeções ao todo? Na realidade, dos 2 filhos, foram 581 injeções. Quando eu comecei o tratamento, eu engravidei, naturalmente. Aí engravidei do primeiro filho. Ele tem hoje 1 ano e 6 meses. E quando eu estava grávida, quando eu estava com ele ainda bebê, ele estava com 7 meses, eu tive uma surpresa. Engravidei do segundo. Aí eu tenho hoje 2 filhos. E vamos agora apresentar esses 2 milagres, como Elvia mesmo disse, que são os 2 filhinhos dela. Mostra pra gente, Enzo e Heitor. Estão aqui os meus milagres, gente. Heitor tem 3 meses e Enzo tem 1 ano e 6 meses. Eu só queria dar um conselho às mulheres que têm trombofilia. Não desistam. Fé e perseverança, vocês vão conseguir. E o principal é acreditar, procurar auxílio, como você fez, bons profissionais e não desistir, não é mesmo? Agora é com você, Marcela. Que história linda, Elvia. Uma história de superação. Gente, 581 injeções, doutor. Realmente, quando a gente que nunca se deparou com uma história dessa, que não conhecia, a gente se assusta com um número tão alto de injeções, mas graças a Deus ela conseguiu ter os bebês e está aí super feliz depois de passar por tudo isso. A trombose na gestação causa o que causou com a nossa querida que a gente acabou de conhecer a história agora, o aborto. Uma das várias manifestações da trombofilia, quando ela causa uma trombose, pode ser abortos de repetição. Não só quer dizer que a pessoa teve uma dor na perna, a perna inchou, é trombose, não. Pode vir se manifestar através de aborto, através de uma falta súbita de ar, que é a trombose venosa profunda que desprende para o pulmão. Então, tem as várias manifestações. Nos casos das gestantes, apesar da evolução da medicina, o tratamento hoje, o tratamento utilizado realmente é usar uma heparina, que é uma injeção, só existe heparina na forma injetável, de baixo peso molecular, 2 vezes ao dia. O anticoagulante oral prejudica tanto a paciente quanto o feto. Entendi. Aí, no caso, faz esse tratamento e, mesmo assim, a gestação ela tem que ter muita observação. Eu conheço pessoas também que tiveram que passar a gestação toda em cima da cama já para evitar o aborto, para com que a criança nasça bem. E, inclusive, eles nasceram prematuros, porque também pode colocar em risco a vida da mãe. Só o uso da heparina, a heparina tem a função o quê? Diminuir a coagulabilidade do sangue. Então, a paciente vai estar predisposto a sangramento, a descolamento de placenta, várias complicações inerentes tanto à doença quanto ao tratamento clínico. Então, é uma gravidez de risco, é uma gravidez de muito risco. Os obstetras até preferem, em determinadas fases da gestação, amadurecer o pulmão do feto para, nesse caso, se nascer prematuro, ter uma maior chance de sobreviver. Quem é trombofílico, tem a trombose, pode se submeter a qualquer tipo de cirurgia ou já também é considerado um risco? Veja bem, hoje em dia existem mais de 100 tipos de trombofilias, mais de 100 tipos. E aí tem que saber se a pessoa é dominante ou é recessivo para essa trombofilia. Se a pessoa for dominante para determinadas trombofilias, vai ter que fazer o uso de anticoagulante o resto da vida. Pode fazer o procedimento cirúrgico com assistência de um vascular, porque vai interromper a medicação e imediatamente retorna a ela. Entendi. Mas aqueles trombofílicos que são recessivos ou têm genes diferentes, tem que ver o tipo de trombofilia, porque esses pacientes só vão utilizar o anticoagulante quando tiver em situações de risco. Cirurgia, aumento de peso, pacientes que são obesos. Então, nessas fases é que eles têm que usar a medicação. Não é para sempre, não. Olha só, uma pergunta muito interessante que o Davi mandou para a gente agora, acabou de chegar aqui. Ele quer saber se os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar uma trombose. Veja bem, a trombose ela pode ser causada nesses esportes radicais pelo trauma. Recebendo um trauma muito violento, existe a possibilidade de lesar musculatura, lesar tendão, até lesar parte óssea e também lesar os vasos. Lesando o vaso, a parede do vaso fica sensível. Ali o sangue
sangue coagula, fica mais grosso e forma a trombose, mas simplesmente pelo trauma. Entendi. Tem uma pergunta interessante da Márcia. Ela quer saber se tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento de trombos, que auxilie a circulação do sangue nas veias. Não, é o que ajuda, o que previne a trombose na questão da alimentação é o controle de peso. Mas não existe nenhuma alimentação que vá prevenir a trombose ou fazer com que tenha mais trombose, mas sim o aumento de peso. Há 5, 6 anos existia uma medicação só para trombose. Essa medicação tinha, porém, para vários alimentos. Aí criou-se um mito com verduras verdes, mas isso, hoje em dia, temos medicações mais sofisticadas que não precisa se preocupar com a medicação, não. Entendi. A nossa querida telespectadora Ana Célia de Riacho das Almas deixou uma perguntinha aqui. Ela disse: tem varizes, dores nas pernas e meu exame de ultrassom Doppler acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão destas veias. Corro risco de trombose? Corre. Ela tem o maior risco de trombose do que uma pessoa que não tem varizes. Uma pessoa que tem varizes, o tratamento é cirúrgico, operar para tirar. Não operando tem um risco, tanto de trombose venosa superficial, quanto trombose venosa profunda. Entendi. Para a gente encerrar a nossa entrevista com chave de ouro, como combater ou prevenir a trombose? A trombose venosa é o controle de peso, atividade física, uma alimentação adequada, ingerir muito líquido. E qualquer dúvida, por menor que seja, procurar um especialista. Porque assim, muitas vezes uma pessoa tem uma trombose, menospreza, quando procura o médico já está em estado avançado. E existem aqueles pacientes que tem que ter um cuidado maior, aqueles pacientes diabéticos, aqueles pacientes cardiopatas, que tem um segmento mais próximo do especialista. Entendi. Tá aí, viu, gente? Adorei nosso bate-papo. O doutor deu dicas importantíssimas e valiosíssimas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem o doutor Marco Aurélio Cabral aqui com a gente, respondendo todas as nossas dúvidas sobre cirurgia plástica. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e agora falando sobre cirurgia plástica, porque tem muita gente que tem vontade de fazer esse tipo de cirurgia, só que tem medo porque acha que é uma cirurgia de risco. E será que é? Estou aqui com o Dr. Marco Aurélio Cabral, ele que é cirurgião plástico, vai responder todas as nossas dúvidas. Por quê? Porque a gente recebe muitas perguntas, inclusive tem telespectador que vai participar desse bate-papo hoje aqui. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao cotidiano. Prazer recebê-lo, viu? Estou à disposição, estou necessário. Vamos começar falando. É uma cirurgia segura? Cirurgia plástica hoje nas mãos de pessoas bem formadas, pessoas que se atualizam, que passaram por residência médica. Todo cirurgião plástico, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente afirma que é um procedimento, é uma cirurgia segura. Hoje o médico ele passa 6 anos na faculdade, passa 2 anos fazendo cirurgia geral e passa mais 3 anos fazendo cirurgia plástica. Além de tudo, para você se credenciar à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você passa por uma prova de proficiência. Em cima dessa prova é que você recebe a titularidade de membro especialista da sociedade. Então hoje todas essas pessoas que passaram por essa trajetória, elas têm até um poder de afirmar que cirurgia plástica é segura. Mas a regra, ela pode ter as suas exceções. Existem coisas inerentes ao paciente, coisas inerentes ao hospital, coisas inerentes à equipe médica, coisas inerentes a fatores adversos que pode sim vir a ter e levar a alguma complicação do ponto de vista geral da cirurgia plástica. Entendi, ó. Tem telespectador que tem dúvida e também quer participar desse bate-papo aqui. Vamos ver a primeira? Vamos lá. Vamos ver. Meu nome é Dalva. Eu queria saber a respeito do silicone, uma cirurgia plástica para a gente colocar silicone, se tem assim algum risco na recuperação e também assim o tempo de troca.
Tá vendo aí, doutor? Eu acho que a dúvida da Dalva é de muitas mulheres sobre o silicone, se existe realmente esse tempo de troca, por favor. Com certeza. Só para a gente fazer uns resumozinhos, hoje prótese de silicone, ela é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, tá? Hoje a gente vê que muitas pacientes, muitas clientes, eu acho que não passou na fila, né, para pegar a mama e nasceu praticamente com mamas muito pequenas, e essa procura realmente é muito grande. O que é que hoje eu digo? Prótese de silicone é um procedimento seguro. Prótese de silicone é um procedimento relativamente rápido. Prótese de silicone tem pouquíssimas complicações. Mas pode haver complicações? Pode. O corpo ele pode rejeitar? O corpo, ele pode rejeitar, a prótese pode vir a infectar, a prótese pode vir a destruir um ponto, uma pressão, um edema, hematoma, que é o acúmulo de sangue. Uma complicação que pode ser precoce ou tardia é uma doença chamada contratura capsular. É quando o organismo não quer mais aquele corpo estranho no seu corpo e a cápsula que envolve a prótese começa a reagir contra aquele corpo estranho, deformando a prótese. E muitas vezes a paciente ela sente dor. E é uma procura não muito frequente, mas acontece em consultório das pacientes chegarem com a dor pós-colocação de prótese, e quando a gente vai fazer um exame mais aprofundado, relatam certo grau de contratura capsular. E aí, alguns procedimentos são necessários para poder ser feito para a resolução desses quadros. Mas complicação de prótese de mama existe, é raro, mas pode acontecer. E essa troca que a Dalva perguntou, ela existe ou quem colocou a prótese fica com ela a vida inteira? Muito bom, Marcela. No passado, não se tinha muitos estudos, que prótese hoje de silicone é um material e um procedimento relativamente novo no Brasil. Então, no passado, pela não existência de muitos estudos, a gente advogava que a cada 10 anos a paciente deveria trocar a prótese. Hoje em dia, os estudos mostram que essas próteses são extremamente seguras e que a paciente ela só trocará essa prótese caso aconteça alguma coisa. Ela vai fazer uma suspensão de mama e troca, ela vai fazer algum procedimento relacionando a mama, aí mais data, momento, hora para fazer essa troca, hoje esse dia não existe mais. Não, então ela vamos. É bastante segura. Então vamos a outra pergunta, vamos ver. Meu nome é Carla e eu gostaria de saber se todo mundo pode fazer rinoplastia e qual é o tempo de recuperação. Tá aí, essa é a dúvida da Carla, rinoplastia. Dúvida bem plausível. Na teoria, todo mundo que está incontente com o seu nariz, com o formato, o aspecto, tamanho, ponta caída, sorriso, a ponta cai, a giba, há procedimentos que deixam o aspecto mais harmonioso com o rosto. Só não pode fazer essas cirurgias caso a paciente não tenha condições clínicas de submeter a esse procedimento. Muitas vezes uma contraindicação de um cardiologista, alguma doença de base que contraindique o procedimento cirúrgico, ainda é uma criança, é um pré-adolescente, nós deveremos realmente aguardar para que haja toda a formação cartilaginosa, óssea, daquele aspecto, daquele nariz. Na prática, Marcela, todo mundo pode fazer uma cirurgia de rinoplastia, que é a cirurgia da correção do nariz. Quanto à recuperação também, que foi o que ela perguntou, é uma cirurgia que demora, que requer alguns tipos de cuidados? Não tem, como sempre costumo dizer, não tem regra de bolo, né? Cada caso é um caso e os casos são estudados isoladamente. O que é que essa paciente vai fazer? Ela vai ajeitar asas, só ponta, é dorso, é tamanho, vai haver um desengorduramento, vai ter fratura, não vai? Então, não tem um tempo firmado. O tempo é o necessário para que a cirurgia seja feita de forma limpa, bem correta, bem estudada. Para isso, essa paciente precisa realmente procurar uma consulta, um especialista na área, para poder falar dos seus anseios e esses anseios, se ou não, conseguiram ser resolvidos.
Muitas vezes os pacientes eles trocam um pouco o que é o aspecto de harmoniosidade, de beleza, e esquecem um pouquinho da funcionabilidade. E todo profissional da área de saúde, responsável, especialista em rinoplastias, que é a cirurgia voltada, ele tem que estar preocupado com os dois aspectos. Entendi. Muitas vezes o paciente ele tem um desvio de septo importante, tem uma hipertrofia de corneto, ele tem doenças associadas que não só a beleza vai imperar no procedimento cirúrgico, mas muitas vezes tem que haver procedimentos concomitantes, procedimentos no mesmo ato, ou até mesmo associar alguns outros profissionais, que é a otorrinolaringologia, para nos ajudar a fazer um procedimento tanto do aspecto estético como do aspecto funcional. Vamos para mais outra pergunta? Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Betânia. Quais são os perigos da lipoaspiração? Tá aí. Eu acho que essa dúvida não é só da Betânia não, viu? A mulherada e também os homens, eles querem saber. Quais são os perigos? Você realmente tem perigo? Eu sou muito reticente quando a gente vai explorar um assunto. Eu acho que a gente tem, hoje, a mídia, ele tem um poder um pouco mais acentuado da palavra. Então a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala. Primeira coisa que eu digo, se você tiver nas mãos de um bom profissional, num bom hospital, com uma boa aparelhagem cirúrgica, esse procedimento ele é extremamente tranquilo. Quando você não conhece o profissional, você vê que está tendo uma explosão de mídia, tivemos recentemente em países circunvizinhos ao Brasil, levando brasileiras para se operar, uma foi vitimada lá. Verdade. E aí, eu acho, Marcelo, que a gente tem que ter um cuidado. Todo procedimento cirúrgico, ele é plausível de complicações. Não existe só, mas isso não é só na cirurgia plástica, isso é em qualquer procedimento cirúrgico. Eu te afirmo com todas as propriedades, lipoaspiração ele é um procedimento seguro. Lipoaspiração é hoje a segunda cirurgia mais realizada no Brasil. E os homens têm procurado bastante esse procedimento para definir uma parte melhor do corpo. Hoje, o que importa é em quem você está sendo operado, o hospital que você vai ser operado, quem é a equipe desse cirurgião. Foi passado para você todos os detalhes associados à cirurgia, onde é a sua lipoaspiração, em tal parte. Então, eu acho que esse conjunto, essas dúvidas, quando ela é bem explicada para o paciente, isso minimiza muito o risco do procedimento cirúrgico e torna a lipoaspiração extremamente cirúrgica, de um procedimento seguro. Doutor, tem alguma parte do corpo que não pode ser lipoaspirada? Tem várias partes do corpo que não devem ser lipoaspiradas. Na prática, onde tem bolsões de gordura, a cânula, existem cânulas hoje extremamente fininhas, até cânulas grossas. No passado, o cara que inventou a lipoaspiração, que era o Dr. Ilou, era um francês, quando ele chegou nos congressos mostrando aquelas cânulas de 10 milímetros extremamente grossas, ficou uma vaia na plateia, ninguém imaginava que hoje esse procedimento realizado na década de 50, de 1950, hoje seria os procedimentos mais realizados no mundo. Então, hoje houve muito estudo, muitas pessoas se especializaram, hoje existem maquinários para que dê um resultado melhor das lipoaspirações. Então é um procedimento seguro, agora tudo depende desses aspectos que a gente já falou aqui. A equipe cirúrgica, o local onde você vai ser operado é para mim o mais importante. É crucial. É crucial, sem dúvidas. Muito bem, tá aí. Respondemos as perguntas de vocês. Tem mais dúvida? Deixa aí que depois a gente responde com o maior carinho. Doutor, adorei. Obrigada, Marcela, querido. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, o nosso querido repórter blogueirinho Sávio vai nos contar tudo sobre as massagens relaxantes. Pois é, quais são os benefícios que essas massagens trazem para o nosso corpo? No próximo bloco a gente vai descobrir e vai descobrir também qual é o tom de cabelo ideal para cada tipo de pele. Me espera que eu volto rapidinho.
De volta com o cotidiano, agora falando um pouquinho sobre beleza, sobre uma dúvida que toda mulher tem. Qual será que é o tom ideal do cabelo para cada tipo de pele, hein? A Thaís Oliveira foi descobrir. Confere aí. Oi, Marcela. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial para tirar algumas dúvidas sobre que tons de cabelo combinam com cada pele. Boa tarde, Rosângela. Olá, boa tarde pessoal de casa. Bom, primeiro, quando você vai escolher a cor, eu acho importante você procurar um profissional, né? Fazer em casa eu não acho legal. Para as pessoas que têm as peles branquinhas, elas combinam com qualquer cor de cabelo. Tem uma situação, por exemplo, se a pessoa for branquinha e tiver a pele mais rosadinha, mais avermelhada, é bom evitar os tons acobreados e os vermelhos, porque esses tons vão acentuar o vermelhidão da pele. Se isso não incomodar, se gostar da pele rosadinha, não tem problema. E também as pessoas de pele branca evitarem os tons mais escuros, os pretos, preto azulado, não é indicado para o tom de pele mais clara, as peles brancas. E os tons, para quem tem a pele avermelhada, a branquinha de pele avermelhada, se quiser colocar um loiro acinzentado, esse loiro acinzentado ele vai suavizar o vermelhidão da pele. Para as pessoas que têm a pele mais bronzeadinha, é bom evitar os tons platinados e acinzentados, porque vai entrar em choque com a pele bronzeada. Então, dourado fica bonito, os tons acobreados. Para as peles negras, os tons cafés, os tons amadeirados ou achocolatados. E para os orientais, que têm pele mais amarelada, é bom também evitar os louros platinados, os louros mais abertos, porque aí vai deixar essa pele ainda mais amarelada. Então é indicado os dourados, os acobreados, os tons amadeirados que estão em alta agora, porque algumas pessoas estão usando o cabelo muito descolorido. É um procedimento que estraga muito o cabelo, então você tem que ter, eu digo sempre, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter tempo, paciência e dinheiro para poder manter um cabelo platinado, porque realmente é uma cor que estraga muito o cabelo e que não é adequada para muitos tons de peles, principalmente para a nossa região, que nós vamos para a praia, então a gente temos peles mais bronzeadas, aí quando coloca o platinado, o acinzentado fica um pouquinho estranho, chega até a envelhecer. Agora, você aí de casa, não tenha medo de mudar com essas dicas, hein? Que você não vai errar na hora de escolher a tonalidade apropriada para o seu tipo de pele. Muito bem, Thaís Oliveira. Adorei as dicas, viu? Ó, beijo, meu amor. Até a próxima, se Deus quiser. Agora eu vou chamar meu outro repórter blogueirinho preferido, o nosso querido Sávio. Sabe por quê, gente? Porque muita gente quer saber como é que funciona a massagem. Será que ela realmente relaxa? Porque tem muita gente que reclama que fica com o corpo todo dolorido, hein, Sávio? Vai lá conferir para mim, para ver se realmente essa massagem relaxante é relaxante mesmo. A matéria de hoje é muito relaxante, né? Pois nós vamos falar das massagens. E aí, você no dia a dia, o seu cotidiano, o que é que tem deixado você estressado, você cansado, e muitas vezes a gente tem que recorrer a recursos como esse, né, como a massagem, para a gente dar uma relaxada. E eu tô aqui com o especialista Rosemary Vitorino, que vai conversar com a gente sobre os benefícios da massagem. Geralmente as pessoas procuram a massagem relaxante quando estão estressados, né, quando na correria, né, no cotidiano do dia a dia, então estão sempre com dores, e aí a gente nos procura para a gente dar uma relaxada na musculatura. Então, isso que a gente faz, quando eles chegam aqui, nós perguntamos qual o objetivo deles, e geralmente é esse, são dores, né, por conta dos estresses e tudo mais. E aí a gente vai trabalhar os músculos para poder relaxar. Entendi. Então vamos fazer esse protocolo comigo. Fechou? Então, pessoal, já estou aqui prontinho para receber essa massagem relaxante. Tô ansioso, hein? Mas eu queria, antes de receber a massagem, saber de Rosemary, né, quais são os outros benefícios, né? Eu tô aqui só para relaxar mesmo ou tem outros fatores que essa massagem ela auxilia? Bem, ela traz sim, além do relaxamento, ela traz melhora na circulação, melhora na linfática, né, todo esse processo do corpo, na oxigenação também do tecido. Então, além do relaxamento, ela traz esses outros benefícios.
Então, Rose, eu percebi que tu começou agora com um gel, né? Explica aí pra gente o que é que esse gel tá fazendo. Isso aqui é um creme, certo? Que ele vai ajudar tanto no deslizamento, como também ele tem ativos que vai atuar na circulação, na linfática e no próprio relaxamento. Então, pessoal, terminamos a sessão. Eu tô aqui já querendo dormir, né? Aquelas. Mas assim, eu tenho uma dúvida que também é uma dúvida da galera, né? É normal sentir dor depois? Tem gente que realmente alega que sente dor depois da massagem. É errada porque ela foi feita de forma errada ou é normal? Veja, normalmente ela deve ser relaxante, certo? Mas algumas pessoas sentem dor por ser muito tenso, né? Então, por a pessoa estar muito tensa, aí às vezes quando relaxa o músculo, sente essa dor. Mas com as sessões, a tendência ela é relaxando. Entendi. E olha, ainda tem um suquinho de maracujá para terminar o relaxamento, né? Então é com esse suquinho de maracujá e com o corpo bem relax que eu encerro a matéria de hoje. Muito obrigado pela massagem, Rosemary. E é como eu digo sempre, um beijo para quem quiser e fui. Não tem como não rir com você, sabe? Meu Deus do céu, muito bom. Adorei descobrir um pouquinho mais sobre as massagens e saber que realmente elas deixam a gente, ó, relaxar. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, estou de volta. Cheiro, fiquem com Deus. Tchau, tchau.